Olá para esse caríssimo internauta, aqui é o Ângelo José, apresentador do programa Mundo dos Sonhos. Este é o teu Mundo dos Sonhos. Hoje trago a conversa um convidado super especial, um sonhador como eu e você. Falo do Almeida Tamba. Olá Almeida, os ventos dos bons sinais avisam-nos que está bem de saúde, confirma? Confirmo que estou bem de saúde. Estamos com esta situação do país, com esta pandemia que está a dizimar e está a criar grandes problemas económicos, sociais, mas graças a Deus ainda estamos com saúde. Confirmo. A nossa primeira paragem é mesmo na sua infância. Que recordações traz dessa época? Bem, a minha infância foi igual a de outras crianças da minha geração, não é? Nasci no bairro da Machaquena, lá para os anos 70 e tais, e como criança igual das outras da minha geração, não tínhamos aquelas brincadeiras de pneu, carrinhos de arame, arrancar mangas de vizinho, papaias, essas coisas que todas as crianças daquela altura faziam. Refiro esta questão de crianças da minha geração, porque hoje a geração é um bocadinho diferente, a infância é mais ligada à internet, videojogos, então, mas eu fui uma criança normal, igual às outras da minha geração, com aquelas brincadeiras típicas daquela altura. Isso é feliz, cara. Sim, eu tenho que dizer que sim, porque tive a felicidade de ter uma família, digamos, bem estruturada, irmãos, pai e mãe, tudo mais, então era feliz, era uma criança feliz. Fala-nos um pouco daquele miúdo que transformou o seu gosto pela dança em uma fonte de renda para prover, para sustentar os seus estudos e tudo mais. Falar da dança é uma coisa que eu próprio não sei de onde é que nasceu esse bicho, mas a minha mãe costumava dizer que sempre que eu fosse com ela para algum sítio, bastava ouvir um rufar de um tambor, eu me mexia, ficava possuído, não sei, não confirmo isso porque eu era muito bebê, muito miúdo na altura, não sei ao certo, mas a minha mãe sempre contou que eu era um menino muito irrequieto, gostava muito de ouvir música, quer dizer, sempre que eu ouvisse algum ritmo, eu me mexia, então provavelmente tenha nascido daí esse bicho, mas ao longo do tempo, ainda na escola primária, na altura, acho que foi em 1979, por aí 80, foi formada a Companhia Nacional de Canto e Dança, e também, mais ou menos na mesma época, 81, 80 e qualquer coisa, que foi formada a Escola Nacional de Dança. Então houve um recrutamento de algumas crianças nas escolas para fazerem parte desta Escola Nacional de Dança, também em formação, e eu fui parte também delas, depois de ser feito um teste de aptidão, vamos lá assim dizer, a todas as crianças que estariam interessadas em dançar. Quando se gritaram, perguntaram quem quer dançar, eu fui uma delas, eu levantei o dedo e depois participei nos testes que foram feitos na altura e acabei ingressando para a Escola Nacional de Dança. E no percurso fui bailarino durante algum tempo de formação lá na Escola Nacional de Dança. Em 1989 ingressei para a Companhia Nacional de Canto e Dança, por aí. Fiquei um ano e dois por aí na Escola Nacional de Dança. Na Companhia Nacional de Canto e Dança, e depois houve uma formação também de uma Academia de Dança para Ti, e que eu fiz parte do grupo que formou a Academia de Dança para Ti, que andei com ela até por aí perto do ano 2000, 99, 2000, por aí, que depois abandonei a dança e ingressei, mas já tinha começado lá para os anos 92, acredito eu, foi no ano de 92 que estava o pessoal do Numoja. Essa é a recordação que eu tenho do ponto crítico em que comecei a abraçar a área de ginástica, mais ligada à educação física. Então, por aí, 98, 9, parei de dançar e abracei mais a educação física, mais para a área de ginástica aeróbica, e entrei para o Instituto de Educação Física, onde fiz a minha formação média. E pronto, depois dali continuei com a educação física e ginástica até por aí 2012, 2013, se não me falha a memória. Voltando um pouco ao tempo, o que pode vir a significar para ti a década de 80?
Significa muito. Foi uma década em que era miúdo, era muito jovem ainda, mas também naquele processo de formação da personalidade, de formação da pessoa, né, em que estava em processo o meu crescimento como pessoa, a socialização, a formação em si. Então foi uma década em que teve vários desafios, porque para além desta componente de que todas as pessoas têm nesse percurso, foi também um grande desafio, porque foi uma fase em que vivi durante muito tempo, desde por aí, 84 até finais dos 80 ou princípios de 90, vivi sem os meus pais, tinham migrado para a África do Sul. Então fiquei uma criança que praticamente cresceu longe deles no sentido, digamos, físico, mas eles estiveram sempre presentes do ponto de vista de acompanhamento, daquilo que era preciso fazer, mas hão de imaginar que naquela altura foi uma altura também que o país assistiu a uma grande crise económica e havia muitas dificuldades. Foi uma década que tínhamos ainda a guerra dos 16 anos, e depois, quer dizer, muita coisa, era a guerra, era a fome, a situação económica do país, para uma criança crescer longe da presença física dos seus pais. Então foi um grande desafio, mas também considero que essas dificuldades que aconteceram nesse período também serviram muito para me moldar como pessoa. Acho que foram esses desafios que me transformaram no homem que eu acho que sou hoje. Aprendi muito, enfrentei muitos desafios, mas fui sempre com a cara contra eles e consegui, digamos, de alguma forma superar alguns. Então eu considero que foi uma década difícil, mas de muita aprendizagem, de muita aprendizagem, sobretudo. Para nunca mais esquecer. Para nunca mais esquecer. Foram precisamente aproximadamente 10 anos como bailarino, foi professor de educação física, esteve na primeira academia de dança de Moçambique. Como é que foi parar nestas áreas, digamos que um pouco distantes? Na essência, acho que todas as áreas acabam tendo alguma interligação de alguma forma, né? Mas, como dizia, sempre há alguma coisa na vida das pessoas. Nós às vezes não conseguimos compreender isso, mas há sempre algum ponto crítico que nos faz saltar de um ponto para o outro. Eu sou uma pessoa que desde sempre gostei de desafios, né? Acho que esse meu caráter de irrequieto, como assim como poderia dizer, é uma coisa que me faz sempre me sentir, não diria insatisfeito, porque também não seria justo dizer isso, mas sentir-me numa posição que ainda não alcancei o que eu acho que devia ser alcançado. Acho que sempre para mim há mais alguma coisa que podia ser feito que ainda não consegui fazer, então isso me faz estar toda hora a correr contra as coisas. Mas indo concretamente para a pergunta que me coloca, é que eu, como dizia, era uma criança na escola primária, entrei para a dança, porque um dia foram selecionar as crianças, eu fui uma delas e fiquei. Estudei a dança, mas no meio ali da dança, que depois até acabei caindo na Companhia Nacional de Canto e de Dança, e houve também ali em 92, quando a Academia de Dança para ti foi formada por aí, 91, 92. E nessa altura veio para Moçambique um contingente militar por causa da assinatura dos Acordos de Paz, que foi denominado a UNUMOS. Então, este contingente vinha militares, mas alguns oficiais que vinham com as suas esposas e vieram em Moçambique. E nessa mesma altura, por aí, 91, 92, também foi criado o primeiro ginásio, vamos lá assim dizer, da época moderna, que funcionou no bairro da CUP, no PH4, no Terraço. Era um ginásio de um luso-sul-africano que abriu ali. Então, estes senhores da UNUMOS iam treinar lá, alguns militares da UNUMOS iam treinar lá. Mas, paralelamente, as senhoras, as esposas desses militares, tinham algumas crianças e, por alguma sorte, posso assim dizer, algumas crianças foram dançar lá na nossa academia. Então, esta ligação que houve, o que aconteceu aí para fazer esta ligação, parece distante, mas que acabou ficando próximo.
é que estas senhoras que levavam as crianças para irem dançar lá na academia onde eu dava aula, criaram um grupo delas para se encontrarem, para também mexerem. É um momento de diversão, de lazer para elas, porque ficavam muito tempo em Moçambique sem fazer muita coisa, já que os maridos estavam mais ligados à área militar, né, nesse processo de pacificação de Moçambique. Então, elas formaram um grupo e pediram para eu passar como era professor de dança das filhas, algumas delas, então pediram para eu fazer algum movimento a elas também na casa de uma delas. Então passei a ter esse grupo dessas senhoras na casa de uma delas, que formei ali o primeiro grupo, mas devo dizer que essa parte da educação física, de ginástica aeróbica, eu não percebia nada. Eu entendia um pouco de dança que tinha estudado e tinha feito na companhia, mas não entendia nada de ginástica aeróbica. Só que as senhoras lá, porque elas já faziam ginástica nos países de onde elas vinham, elas tinham cassetes, na altura os vídeos eram Betamax, não era VHS, eram umas cassetes de uma senhora americana que já fazia ginástica aeróbica chamada Jenny Fonda. E elas me mostravam aqueles vídeos, eu via os vídeos e disseram, o ginástica aeróbica é isto. E para mim aquilo foi, digamos, papinha, né? Porque dança para mim era muito mais complexo do que aqueles movimentos de ginástica que eu via. Eu disse, então ginástica aeróbica é isto. Tá bom, isso eu posso fazer. Então eu imitava, nós punhamos o vídeo e elas ficavam atrás de mim. Eu, como era bailarino, captava facilmente aqueles movimentos e depois transmitia para elas e fui fazendo de forma empírica, né? Porque eu não tinha conhecimentos, digamos, científicos de escola, mesmo sobre educação física, mas pronto, o movimento em si estava lá e eu conseguia acompanhar. Então fui fazendo com elas e fiquei um grupo. Aí, lá no ginásio onde treinavam os maridos, precisaram de um professor de ginástica. Então, um deles lá disse que conhecia um professor de ginástica aeróbica que trabalhava com a mulher dele e as amigas. Então convidaram para ir trabalhar no ginásio. Foi o primeiro contato com o ginásio, onde já começa a dar aulas de educação física, propriamente dito. Mas, como eu disse, não satisfeito com a questão de ser professor de educação física numa coisa que eu próprio não compreendia sob o ponto de vista científico, eu fui me inscrever no Instituto Nacional de Educação Física, no antigo INEF, para estudar já a educação física. Então, o meu contacto já, esta transição da dança para a educação física ocorre aí. Então, eu começo a estudar educação física e fui andando e acabei fazendo esta ligação da dança, como bailarino na escola, aprender da dança na Companhia Nacional de Canto e Dança como, entre aspas, profissional, mas depois liga-me com esta questão da academia, depois da ginástica, foi esta mais ou menos a transição. Então a ligação ocorreu mais ou menos nesses termos, quando eu dizia que existem sempre alguns pontos críticos que a gente se calhar não toma atenção quando acontecem porque não marcamos, mas quando eu faço esta retrospectiva, vejo que há algum ponto ali em que aquilo que parece distante acabou se ligando, graças a algumas pessoas, graças à própria dinâmica das coisas naquele momento e acabou ficando assim. Então, são áreas que aparentemente são distantes, mas tiveram uns pontos de convergência pela dinâmica, pelos processos que ocorreram na altura que acabaram convergindo e ficando quase que a mesma coisa, mas foi mais ou menos dessa forma. Como é que foi para ti ter de fazer este percurso sem que os seus pais estejam lá para apoiar, digamos, presencialmente? Qual foi a medida ou a solução por si tomada? Foi, como eu disse antes, foi um grande desafio viver algum tempo longe dos meus pais, porque eu era miúdo, então os miúdos precisam de orientação e muitas vezes presença física dos pais, quer dizer, quando eu, na altura, por exemplo, não nos deixavam ir à praia, né, porque éramos miúdos, vamos se afogar, mas nós queríamos ir à praia, né, então acabava indo à praia, né, porque apesar de não deixarem, mas eu não tinha muito problema, porque como não tinha ninguém em casa para depois me puxar a orelha então eu ia. Então, e para isso levanta essa questão, porque é sempre bom ter uma presença física dos pais é uma autoridade, né? Quando a gente chega, sente que aqui tens limites. Então, eu não tendo esses limites, tinha como criança outra, mas não tinha uma autoridade para me fazer garantir esses limites em mim, mas ao mesmo tempo acho que de algum, não sei de onde, não sei exatamente,
eu era um menino que cumpria com as coisas. Eu ia para a escola sem que ninguém me dissesse para ir para a escola. Eu fazia trabalhos de casa, cumpria com tudo, sem que ninguém não tivesse ninguém ali, não estava ali ninguém para me dizer para fazer as coisas. Então eu acho que isso é uma força, não sei, divina, uma coisa assim, mas alguma luz que ocorreu na minha vida que permitiu que eu me formasse e que fizesse todo este percurso, mesmo na ausência dos meus pais, mas ao mesmo tempo sinto que eles sempre estiveram comigo, porque em nenhum momento senti que me abandonaram, porque não foi nesse sentido de abandono, não foi nesse sentido, foi mais na procura de melhores condições para nós e acabaram caindo os dois do outro lado da fronteira e nós ficamos pequeninos e sozinhos cá e isso acabou transformando num grande desafio, mas ao mesmo tempo isso fez com que eu parasse de estudar, por exemplo, em 89, eu estava na 10ª classe na altura, por causa das dificuldades. Por exemplo, lembro-me perfeitamente um professor de desenho na altura que me tirou da sala porque eu não tinha bom compasso. Que havia um estojo na altura que se vendia assim, eu lembro-me dele, um fundo azul veludo e o compasso e aquela coisa, não sei como se saca linhas, uma coisa assim, uma coisa que ficava ali, tira linha, uma coisa, e uma lapiseira ali que estava nesse estojo. Ele exigia aquele estojo para eu poder assistir às aulas de desenho nele, que eu estava na 10ª classe, na 9ª classe do antigo sistema. Mas eu não tinha condições para comprar aquilo, então por causa dessa dificuldade um dia me tirou. Isso doeu muito, né, na altura, porque olhava para a minha condição e dizia, eu não tenho como comprar isso, mas eu quero estudar, então estava a ser um tanto quanto limitado de estudar. Mas isso também ficou uma situação em que, por um lado, eu estava nesses movimentos de dança, da academia, não sei lá quantos, da companhia, que me pagavam algum valor para isso, mas ao mesmo tempo eu queria estudar, então aí havia um choque muito grande. Tinha um esforço psíquico, físico, de um lado, que era preciso responder para aquilo que depois, no final do mês, davam algum salário, e depois, do outro lado, tinha que estudar, então houve um pequeno choque que me fez com que eu acabasse por anular a matrícula e parei de estudar em 89 e fiquei ali um período de cerca de 10 anos, porque eu só voltei à escola quando eu fui me inscrever para o Instituto de Educação Física no ano 2000 já, para continuar os meus estudos. Mas isso tudo foi um período turbulento ali, mas que era necessário. Eu tinha que trabalhar, tinha que ajudar meus irmãos mais novos, enfim, e foram os desafios que me foram impostos no momento, mas que eu considero que foram positivos de alguma forma, porque moldaram o meu ser e eu passei a ser uma pessoa que não só fica irrequieta com as coisas, mas não desiste, não quer sempre ir ao encontro das coisas e acho que de alguma forma consegui. Uma curiosidade, quando e como é que vai parar no Ministério da Agricultura como técnico de planificação? Também é mais uma dessas ligações que parecem não ter ligação, mas que tem, que ocorreu da seguinte forma. Eu quando fui estudar para o Instituto de Educação Física, em 2002 eu saí do Instituto. Então uma coisa disse, eu preciso fazer ensino superior agora, mas fazer Educação Física, continuar a Educação Física. A Educação Física já, para mim, já tinha dado alguns sinais de... Estava num patamar que eu me considerava que se calhar precisava conhecer outras áreas no âmbito desses meus desafios de querer conhecer novas coisas. Eu tinha, já estava a fazer um programa de televisão, já era conhecido, entre aspas, na cidade de Maputo, pelo menos, ou até o país todo, como professor de Educação Física que aparecia na televisão. Então, como diria algumas pessoas, eu tinha alguma pequena fama ali de professor de Educação Física. Então, me perguntei para mim mesmo, por influência também da minha esposa, a pergunta foi, tá bom, eu já tenho isto tudo com a Educação Física, sou professor de Educação Física, agora, se eu fizer o ensino médio e superior em Educação Física, vou ser o quê? O que é que vou me transformar? Vais continuar a ser professor de Educação Física, talvez não no Instituto, mas na universidade. Não. Eu queria uma outra coisa diferente, porque sempre mexi o corpo desde criança, desde os anos 80, princípio dos anos 80, com dança, com não sei lá quando. Gostaria de fazer uma coisa diferente, que não fosse utilização do corpo, vamos lá assim dizer, físico. Então, decidi, por influência da minha esposa, decidi sair da área de Educação Física e estudar outra área, que é a Administração Pública, era o curso que ela estava a fazer na altura.
E fui me inscrever e entrei para a Universidade Eduardo Mondlane e comecei a estudar para lá. Que desafios essa nova jornada de hoje? Vários desafios, porque repara que até mesmo para sair da educação física como estudante, como um profissional da área de educação física para a área vamos lá, de ciências humanas, como eu fui fazer na Universidade de Eduardo Mondlane, nos primeiros momentos foi um grande choque, porque eu estava habituado a trabalhar com o corpo humano, miologia, vamos lá, articulações, forças, que era o que nós fazíamos na educação física, para de repente começar a trabalhar mais com questões ligadas a desenvolvimento, vamos lá, humano, direito, coisas assim, que eram feitas do outro lado. Foi um grande choque para mim, mas a perseverança e de encarar esta nova coisa e adotá-la como uma nova forma de estar em mim fez-me superar. Então, houve grandes desafios, porque a mudança, os processos de mudança são sempre desafiantes, mas eu acho que considero-me que consegui isso porque, de alguma forma, depois do primeiro ano na faculdade, tudo depois começou a fluir, começou a ficar tudo muito mais fácil. Já minha cabeça já estava formatada para administração, para gestão, mais do que corpo humano, físico. Então, as coisas adaptam-se. Então, acho que me adaptei bem. E já estando lá no Ministério e estando conhecido um pouco aqui na cidade de Maputo e digamos que a nível nacional, por ser professor de Educação Física e também, sendo professor, surgiu um nome que até hoje é chamado, é dado lá na zona, que é Puxa ou Bucho. De onde é que surge esse nome?